Você já pensou em quanto tempo perdemos reclamando de uma situação, gerando toxinas emocionais para o nosso corpo, enquanto podíamos focar em resolver a situação? Quais são os comportamentos e as mudanças que nós podemos gerar e ter para transformar essa situação e atingir outras frequências? Bora lá para mais uma reflexão desta semana. Você já se viu ou passou por situações assim? Tô indignada, fui tirar o pudim da geladeira, ele caiu no chão e ainda espatifou com a minha travessa. Não acredito, eu vou ficar o dia inteiro lembrando daquela minha travessa. Ou então, por exemplo, não entendi por que ela colocou isso no projeto. Ela sempre dá um jeito para deixar tudo complicado. Parece que aparecer com esse jeitinho de perfeitinha. Ou então, mas quem foi que colocou esse negócio aqui? Eu tô cansada, parece que eu falo com as paredes. Ninguém me ouve nessa casa. Pois é, gente, quem nunca vivenciou situações como essa? De reclamação, de crítica, de xingamento, de julgamento. Eu comecei a reparar isso depois de uns anos de terapia. Eu passei a ter amizade com outras pessoas e esse novo ciclo de amizade era muito diferente das que eu tinha. E eu reparei que algumas reações que essas pessoas tinham eram um tanto diferente da minha. Situações, por exemplo, que giravam em torno da pessoa acontecer algo e a pessoa interpretar diferente o que aconteceu, não ficar brava com o que foi quebrado, ou então pensar no lado bom e humano do que daquilo que foi perdido ou da situação ter sido mudado o rumo. E aí, como essas situações se repetiam, eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui que me chamou a atenção. Se nos chama atenção é porque o corpo está convidando a uma reflexão. E aí eu parei para perceber como que eram as minhas reações diante dessas situações que eu estava reparando nessas pessoas. E aí, uma das perguntas que sempre vem nos nossos questionamentos, nas nossas reflexões é por quê? Por quê? Por quê que eu tenho esta reação? Por que eu não posso ser uma pessoa normal que tem outra reação, uma reação mais compreensiva? E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, sobre as reflexões que eu tive, as mudanças de comportamento que eu me comprometi e o caminho que para mim foi verdade e deu certo. Espero que seja uma boa reflexão para vocês também. E a reflexão que eu tive de toda a situação é que a gente xinga ou a gente critica algo ou alguém ou maldiz a situação sem refletir sobre ela, porque aquilo foi um inesperado, saiu fora do nosso controle da situação e saiu fora do nosso controle das emoções. E isso acaba atingindo mais as pessoas que têm uma tendência a controlar coisas. Não que seja o meu caso, que seja de uma amiga, né? Mas mas esse inesperado acaba gerando na gente também uma reação. E essas reações, que podem ser de xingamento, de crítica, de reclamação, elas estão dentro de um comportamento muito comum, que pode vir até da nossa família. E a gente acaba não percebendo. Mas tem coisas muito importantes que estão dentro desse comportamento que a gente acaba gerando, que eu quero trazer para vocês, que são 2 pontos que eu acabei identificando nesse meu comportamento, e eu acho que vai ser algo legal para destacar aqui também. E um dos pontos da minha reflexão foi com relação ao tempo. Eu percebi que quando uma situação acontecia, que nem a travessa do pudim que quebrou, ou então chega um projeto na minha mão e aí eu fico lá criticando a pessoa por ter feito de um jeito diferente do meu, quanto mais a gente entra nesse estado, né, desses pontos da reclamação, vamos assim chamar em geral, a gente perde tempo gerando essas toxinas emocionais dentro da gente, perde tempo ruminando, né, esse comportamento, essas palavras, esses pensamentos, enquanto a gente podia estar focando todas as nossas forças e o nosso tempo em agir. Então, quando a gente foca no agir, a gente usa a razão naquele momento, a gente entra num estado muito importante que é a neutralidade. Esse estado de neutralidade me faz agir de uma forma mais certeira e até de forma mais rápida analisar alguns pontos. Por exemplo, um dos pontos é que talvez aquela situação tenha acontecido como um sinal.
Será que então eu tenho que levar essa sobremesa? Será que então eu tenho que participar desse projeto e ele já está me mostrando que eu já estou enfadada, então eu tenho que sair dessa empresa ou desse projeto? Então, esse incômodo nessa situação, às vezes ela também é gerada como um sinal para nós. Se nós entramos na reclamação, a gente não consegue avaliar, analisar o que a situação está mostrando. E o outro ponto é que, ficando muito mais tempo nesses sentimentos, a gente acaba não tendo o tempo necessário para agir, para ser assertivo, porque aí arrumando uma solução para o problema, eu não me atraso para o compromisso, né? Eu consigo focar no que eu tenho que colocar ali naquele projeto. Então, esses foram pontos muito importantes que eu percebi que me fizeram ver também que quanto mais eu fico nessa reclamação, a minha faixa de frequência desce. Aí eu fico entre 50 a 150 Hz. E nessa faixa de frequência da reclamação, eu acabo retraindo o meu campo biomagnético, né? Então, o meu campo ele se retrai, e aí o que eu fizer depois deste meu comportamento, né, as ações ou com quem eu estiver, vai estar muito dentro dessa faixa de frequência. Eu vou acabar atraindo pessoas e outras situações dentro dessa faixa. Então, se eu sair, eu vou encontrar pessoas que estão nessa faixa, desanimado, com raiva também, ou vou atrair outras situações ruins, como aquela que eu já passei. E estando no estado da neutralidade, aquilo se torna muito pequeno, né? Aquilo é pequeno para mim. E aí eu foco no que eu tenho que resolver. Então, a questão da neutralidade me mantém numa faixa de frequência, ou então me eleva, porque eu saio daquele estado da raiva, da reclamação do que aconteceu e entro num estado acima. E aí eu fico menos suscetível a coisas ruins que possam acontecer depois disso. E o outro ponto que me veio assim na mente, né, refletindo, é com relação a essas toxinas emocionais. Quando uma situação acontece e eu tenho uma reação, às vezes eu tenho essa reação por uma referência, que eu vou comentar sobre isso lá na frente, por um comportamento comum, ou então porque isso já aconteceu antes e eu agi dessa mesma forma e eu vou acumulando essa energia, né, de atrair coisas muito similares, porque uma situação que não foi resolvida lá atrás, ela vai se repetir. Então, estando nessa faixa de frequência, as nossas cargas elétricas, elas vibram num outro estado, que não é um estado muito saudável. Então, esse tipo de vibração no nosso corpo vão fazer algumas alterações nas nossas proteínas que vão desencadear também funções um pouco diferentes aí dentro da célula. Então, pode ser que eu fique num estado de raiva por mais tempo e esse estado de raiva me gere algumas sensações ou reações físicas. Mas imagine essa situação acontecendo sucessivas vezes, o meu corpo levando mais tempo dentro dessa emoção numa faixa de frequência baixa, demorando mais tempo para sair disso. Então eu vou acumulando cada vez mais essas toxinas emocionais, que não tem outro nome para dizer que são toxinas emocionais. Então isso a longo tempo ele acaba sendo muito ruim. E a gente vê até na fisionomia das pessoas, né, que são muito mais amargas, que são mais rancorosas, são mais pesarosas, né, a forma difícil de lidar com a vida, que acabam mantendo e aumentando esse tempo de ficar ruminando essas emoções negativas para o nosso corpo. E os meus aprendizados foram esses, né, com relação ao tempo que eu venho perdendo, e tempo hoje ele é extremamente precioso. Tempo para sermos mais assertivos, a neutralidade, que eu venho ainda em trabalho com ela, porque a gente vai conquistando ela aos pouquinhos, até que em todas as situações ela já seja fluida, para que a gente haja sempre na neutralidade, não muito na razão e nem tão muito na emoção. E também, um outro aprendizado para mim que ficou muito forte com relação a isso é entender as referências, os gatilhos que estão dentro das minhas reações quando isso acontece. Então vamos supor que eu não entre na neutralidade, mesmo na prática da neutralidade, vamos supor que eu não entre na neutralidade em determinada situação.
Então, o que está gerando ainda esse comportamento? Que imaturidade minha é essa de não olhar com carinho para essa pessoa ou para essa situação? Ou por que eu ainda estou repetindo ou espelhando o comportamento dos meus pais, dos meus avós ou de quem me criou, com quem que eu convivi há muito tempo, né? São pontos assim importantes para a gente avaliar, porque vai lá atrás na nossa criação, vai lá atrás na nossa infância, né? E aí a gente vai vendo a nossa maturidade, o nosso comprometimento conosco nesta mudança. Então, o autoconhecimento, ele também gera autocuidado. E o autocuidado também vai gerar o autoconhecimento. Então, quando nos amamos, nos colocamos em primeiro lugar, nos damos prioridade. E quando eu me coloco nesse estado, eu olho para dentro e eu enfrento as dores que estão causando esses comportamentos, essas atitudes, essas reações. Porque a sinceridade, ela tem que ser primeiro conosco. Se eu não sou sincera comigo nas minhas dores, mesmo porque a dor no nosso corpo está sempre mostrando algo que precisa ser olhado com carinho, e essa atitude de reclamar, de maldizer algo, ela também é uma dor, um vitimismo, uma imaturidade que está aqui dentro. Então, é muito importante a gente voltar e tentar entender o que está ali por trás, entender qual é o gatilho que gerou aquilo. Será que eu consigo voltar em quando começou e olhar para mim, voltar naquela criança, naquela adolescente? Então tem muita coisa que está por trás ali de uma reação, de uma reclamação, de um xingamento, que ao observar outras pessoas, a gente também pode chegar num ponto comum, porque o nosso corpo, ele só vai mostrar algo, um incômodo ou um chamar atenção, quando nós já estamos prontos para aquela reflexão. E toda reflexão vai gerar uma mudança. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês essa reflexão que para mim ficou muito forte, que é transformar essa energia da reclamação, do xingamento, da raiva em algo muito bom, em ação, no hoje, no agora, na mudança. Espero que essa reflexão seja boa para vocês, como tem sido também transformadora para mim. Pode ser algo assim muito bobo, muito básico, mas para mim ela foi como que falam, uma sequência de fatos, né? Um efeito dominó que me gerou outros aprendizados também. Espero que com você também não seja diferente, seja até melhor do que aconteceu comigo. E a gente se vê na próxima semana, na próxima reflexão, no próximo vídeo. Até mais!